O que acontece? De vez em quando essa inquietação me volta ao coração. Quando Deus começou a soprar no meio da igreja e trazer para a igreja uma forma diferente, eu não vou usar a palavra estilo, não, vou usar a palavra forma mesmo, tá? Uma forma diferente de louvar, né? Os louvores da igreja, quando eu me converti, por exemplo, era assim uma espécie de aquecimento para depois você chegar no ápice do culto, que era a hora que o pastor ia pregar. Então, meu pastor dizia assim, canta uns 2 corinhos para esquentar aí. Então, o cara cantava uns corinhos, esquentava o culto, não sei se era isso a ideia, né? Eu acho que a galera aquecia, sentava para comer, né? Mas aí, o Espírito do Senhor soprou sobre a igreja, né? Em vários lugares do mundo, especialmente no meio dos irmãos lá argentinos, lá que trouxeram, né, uma carga nova, uma maneira nova de enxergar esse momento de celebração da igreja, até porque a gente chamava aquela reunião de culto mesmo, parece que o culto só acontecia ali, e não era na vida, não era culto na vida, era culto quando a gente estava junto, né? E eu não sei se você entende isso, mas é o seguinte, o que aconteceu assim, fundamentalmente, foi que Jesus ele se tornou o centro. Jesus ele se tornou o centro. Parece que naquele momento o chamado culto tinha um outro centro, e o centro em geral era o visitante. Então você trazia o visitante para a reunião e o visitante não podia ficar cansado, ele não podia ficar muito tempo em pé, não podia ter muita música, não podia, vou usar uma palavra em espanhol, mas não soa bem no português, mas não podia ser molestado. Não molesta o cara, porque o cara não pode ficar cansado, né? Então, tudo era feito assim, muito em função do visitante. Então, se aquecia, cantava umas 2 musiquinhas e depois pregava. O pregador também não podia ser longo, ele tinha que ser breve, objetivo, para não perder a alma, né? Por assim dizer. E a igreja era muito em torno disso mesmo. E era muito comum você estar nas reuniões da igreja, sempre tem uma palavra muito voltada para o visitante, né? Eu não sei quantas vezes eu vi Zaqueu, desce daí, Zaqueu, desce da árvore, aquelas mensagens bem, para ver se toca o coração do visitante também. Mas o Espírito soprou sobre a igreja e centralizou Jesus na vida da igreja. Então, esse Jesus Cristo, nosso Senhor, ele se tornou o centro da nossa vida e do nosso culto e de tudo. E aí, com esse, vou usar a expressão aqui, que eu ouvia há muitos anos Mitian falando, com esse giro, quando Jesus se tornou nosso centro, aí tudo mais teve que se ajustar. A nossa visão de igreja, a eclesiologia teve que mudar. Nossos métodos, nossa metodologia precisou mudar, né? E também a nossa liturgia. Aquela liturgia que tinha ali um outro centro, quando Jesus se tornou o centro, nós entendemos assim, não, a música é para ele, pô. Nós cantamos para ele. E quando Jesus é o centro e nós cantamos para ele, a coisa mais importante não é a música que a gente gosta, é a música que ele quer ouvir. Porque tem um monte de música que a gente gosta. Eu já vi um monte de músico selecionando música assim, porque, eu gosto, eu curto. Não, é o que o Espírito Santo quer. O que ele quer, o que ele quer ministrar, o que ele quer ser ministrado. E a música, eu estou aqui com um texto de Colossenses 2, que é um dos poucos textos do Novo Testamento que fala sobre a música, mas eu gosto desse de Colossenses 3:16, que diz que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Agora ele vai dizer assim, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração.
claro, a gente também viu que a música não era só um meio de você louvar, mas também de instruir mutuamente, porque os salmos também eram didáticos. Você olhando os salmos, você vê que tinha salmo que ensina, né? Se você pegar o salmo primeiro salmo, quem lembra? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Então, isso memorizado é uma coisa, cantado é mais fácil. Se você cantar bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém, estou aqui, no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Você memoriza a palavra, mas você também ensina. Então, a música, ela também é didática, ela instrui, ela ensina. E quem ministra, quem serve com esse talento, com esse dom, ele precisa ter essa compreensão ampla de como ele vai usar a música, né? Ora, cooperando com a igreja na oração, na adoração, né? Ora, instruindo. Ora, a música, ela pode se tornar assim a melhor oração, a melhor resposta a uma pregação, a uma mensagem. Conversava com o Flecha há alguns anos, numa viagem. Eu gosto das músicas do Flecha, eu curto todas, mas tem uma especial que se chama, o nome da música é Levantar, mas muita gente pensa que é recomeçar. Vou recomeçar e reconhecer onde te deixei, onde eu comecei a cair, reagir. Então, aí eu estava conversando com ele sobre essa música. Eu falei, Flecha, é muito interessante, porque assim, às vezes a melhor resposta a uma mensagem que a gente ouve do Senhor assim, numa reunião é uma música. Porque o cara às vezes não sabe o que vai dizer quando Deus fala com ele. Mas, por exemplo, tem canções que já estão prontas, que já estão preparadas, né? Venho aqui me render, né? Purifica, meu Deus. São orações, mas são orações de rendição, de entrega, né? São orações. Então, a música ela vai ocupando assim em vários momentos do nosso ajuntamento, né? Por assim dizer. Mas também naqueles dias a gente falava muito sobre a canção e o lugar dela. Por exemplo, nós criamos e cremos ainda, de vez em quando eu tenho que dar um tapa na roda com os mais jovens, e dizer o seguinte: existe canção para tudo. Por exemplo, você chega numa reunião de manhã, um domingo de manhã, está com um montão de gente batendo papo. O músico, ele tem, em geral, ele chama a atenção das pessoas, saúda, né? No nosso caso lá tem muita gente, o cara tem que parar, saudar. Agora os jovens inventaram de chegar 1 hora antes para orar. Então eles estão chegando, a celebração inicia às 10, chegam lá às 9 e começam a orar. E junto é legal demais, eu gosto que a gente já chega orando e já fica ali, vamos orando. Então quando começa o louvor, já está todo mundo orando. Já está todo mundo assim, já empolgado com a oração. O que manda, não? Por quê? Porque... Não tem problema não. Não tem problema não, está tranquilinho. Aqui, por hora está tranquilo. Se eu cair, vai ficar gravado. Aí tu corta, você edita a parte da queda. Mas assim, existe música que é um verdadeiro convite a adorar. É uma adoração, né? Ó, vinde e cantemos ao Senhor. Ó, vinde e cantemos ao Senhor, porque o Senhor tem salmos que são convites, né? São salmos que convidam você a entrar na adoração, né? Sei lá, quantas canções, aí você tem que lembrar. Tem várias canções. Então a gente diz assim, irmãos, existe a canção do átrio, é a música do quintal, é a música de quem está fora do lugar santíssimo. A gente tem que convidar, a gente tem que chamar, né? Tinha um salmo tão bonito.
Aquele que diz, glória e majestade estão diante dele, como é que começa mesmo? Aquele salmo? Cantai ao Senhor um cântico. É um convite também. Cantai ao Senhor todas. Você está convidando as pessoas, vamos cantar. Então, quem ministra com a música, ele tem que estar sensível a isso também. E a gente dizia, amado, tem a canção do quintal, a canção do átrio. Tem a canção do lugar santo. E tem a canção do lugar santíssimo. Como assim, Franco? Porque a gente tem canção que a gente está falando diretamente com Deus, na maior intimidade. E é muito importante que quem ministra esteja sensível a isso. Porque, para perceber, que às vezes, imagina, a gente chamar de canção da águia, né? Lembra dos 4 seres viventes? O boi, cara do homem, os 4 seres viventes, então, um tem cara de boi, um tem cara de homem, um tem cara de leão, e o outro tem a cara de águia. Então a gente diz assim, cada criatura dessa, ela é coincidência santa. Não é uma coisa mística, mas aquilo servia como uma coisa didática para nós. A gente sabe que tem uma canção que é para o homem. Tem várias músicas, tanto a didática, como também aquela canção que você fala com o homem. A gente cantou 2 canções ontem aqui para o homem. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui. Essa canção você canta para o irmão. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse. É a música que você está cantando. Eu sei que foi pago. Não tem nada a ver, pô. Você não está cantando isso para Deus. Você está cantando para o irmão. Corpo e Família, que a gente cantou também. É também para o irmão. Então a gente sabia que tinha uma canção que você ministrava e tinha que ministrar olhando para a pessoa. Cantando para a pessoa. Quando a gente ia para a rua evangelizar e tal, a gente pegava umas canções que a gente cantava para as pessoas. Olhando para elas, dizendo para elas, proclamando Jesus, olhando, porque tinha canção. Agora é mais raro, porque parece que os músicos entraram num tal do workshop, sei lá como é que é o nome, que os caras ficam ali o tempo inteiro, só quer se águia o tempo inteiro, nunca entende que a música também é para fora. Então, quando a gente quer evangelizar, está na rua, quer evangelizar, a gente quase não encontra música atual para proclamar Jesus, não tem quase. Eu tenho que ir lá no baú, fazer igual um escriba versado no reino de Deus, que tira do seu baú coisas novas e coisas. Eu tenho que ir lá no baú arrancar um monte de coisa velha e cantar, porque não tem coisa nova para cantar que você possa falar diretamente com o cara. Mas a gente tinha aquela canção Cara de Homem. A canção que a gente cria, que era Cara de Leão, era aquela da guerra, né? Vamos marchar, né? Pelo Senhor, pá. Marchamos sem o Senhor. Era música de guerra. A gente cria aqui, também tinha guerra, tinha momento da igreja ser convocada, se ver como um exército de Deus e tal, porque nós somos o exército de Deus. Você diz amém ou não? Nós somos, eu costumo dizer assim para os irmãos, assim, de forma didática também, eu digo assim, nós somos, diga comigo, nós somos. Diga, nós somos a família do Pai, o corpo do Filho, o templo do Espírito, o exército da Trindade. A gente é isso, a gente é assim mesmo. A gente é a família do Pai. A palavra essencial quando é a família do Pai, a palavra-chave é amor. O amor está presente porque nós somos a família do Pai, somos irmãos. Isso não é uma figura. Tem gente que é a figura da igreja. Isso não é uma figura, isso é o que nós somos. Somos a família do Pai. Somos o corpo de Cristo. Somos o corpo, somos membros uns dos outros. Nós estamos unidos por uma coisa chamada ligamento e fomos atados por uma coisa chamada junta, que é como Osés disse, eu atraí vocês com cordas humanas e laços de amor. Nós temos, Deus usa pessoas para nos amar. Deus nos ama através de gente, a forma mais materializada do amor de Deus é por meio de pessoas, e Deus cria entre nós alianças, Ele dá nó entre nós. Eu nem sei porque eu estou amarrado com alguns de vocês, que eu olho e digo assim, meu Deus do céu, como é que eu conheci essa criatura? Como é que Deus nos uniu? Mas uniu, pô. E depois que amarra é fogo, tu fica amarrado e unido, o negócio não mexe não, que se mexer piora, fica mais junto, parece que o negócio é igual o gema do meu,
vai mexendo, vai apertando. Então, assim, nós fomos unidos, assim, de uma maneira sobrenatural, especial. Somos o corpo. A palavra do corpo é serviço. A palavra-chave do corpo é serviço, ministério, dons. Nós somos o templo do Espírito. Nós somos o lugar da presença de Deus. Nós somos o lugar, a casa de oração para todos os povos. A palavra-chave é oração, é comunhão, é ali. É a palavra-chave. Mas nós somos o exército também. Nós não somos um exército comum. Nós somos um exército de irmãos, unidos por juntas e ligamentos, que carregamos a presença de Deus. Não é uma arca simplesmente vazia. Em cada um de nós está a presença de Deus, e quando 2 ou 3 se reúnem em nome de Jesus, ele se manifesta de forma poderosa entre nós. Você diz amém ou não? Então nós somos essa. E a igreja, quando ela ministra, né, quando ela canta, quando ela está ministrando, ela tem essa canção que ela ministra no quintal. Ora ela canta para o homem, ora ela é um exército, ora é como um novilho. Lembra da cara de boi lá, a cara do novilho? Que música é essa? A gente entendia que essa era música de alegria. Celebremos com danças ao nosso... Porque a igreja também é alegre. A alegria é uma marca do reino. O reino de Deus não é comida e nem bebida, embora a gente come e bebe pra caramba, né? Mas uns mais que outros. Mas é paz, é justiça e alegria no... A gente não precisa de cachaça para ficar alegre. A gente não precisa de bebida alcoólica, droga nenhuma para ficar alegre. Nós somos alegres. Só tu vê por aí, desde ontem quem está rindo. Teve gente que dá até... A gente é alegre. O reino traz isso para nós. Amém? Nós somos alegres. Temos motivos, às vezes, para chorar, mas nós temos mais razões para rir. E a gente fica o tempo inteiro... Não precisa dar corda para a gente rir. A gente ri sem corda, sem cordinha. A gente ri. Você diz amém ou não? E a música que a gente chamava de Cara de Águia. Cara de Águia, para a gente queria aquela canção onde você entra num santíssimo lugar. Irmãos, tem uma hora que você começa a ministrar e você não quer ninguém do teu lado. É um negócio, é muito pessoal. Parece que você está assim, diante do trono da graça, sabe? Em plena certeza de fé. Você entrou pelo vivo e novo caminho, pelo sangue de Jesus. Sabe que você está ali, mas não é por mérito teu. E você quer falar com teu pai e ouvir teu pai também. E é um momento de tanta intimidade. Agora imagina que você está lá voando igual uma águia assim. Oh, meu pai cantando, já entrando em cânticos espirituais, e o músico, Golias, tu vem contra nós. Parece que a águia cai lá do Santíssimo Lugar. Despeca, já caiu de novo. Por falta de sensibilidade de quem ministra. Porque a pessoa que serve com a música, ela precisa entender que ela está servindo com a música. Não é o que ela quer. Não é o que ela quer. Pô, tem um solo maneiro de guitarra aqui para fazer. Agora é a hora. Não é a hora, amado. Fica sensível. Você não precisa cantar 10 músicas numa reunião e nenhuma música na reunião. Tu canta o que o Espírito Santo quer. Às vezes, 3 canções, você já entrou no Santíssimo Lugar e já alcançou o que Deus queria. Às vezes, uma canção só. Eu lembro de reuniões que a gente cantava uma única canção e não saía dela, mano. E não precisava sair dela. Por quê? Porque ela cumpria o papel dela. Os irmãos estavam tão sensíveis, tão cheios da graça, cheios do Espírito Santo, que às vezes uma única canção, uma única canção. A gente podia ficar naquela canção 1 hora, até 2, sei lá quanto tempo, ministrando o Senhor, e acabou. Tudo isso que eu estou falando é só para reforçar o seguinte: a importância desse serviço, porque todo dom é para servir mesmo. O menor dom espiritual, segundo Paulo, é o falar em línguas, porque ele edifica a si mesmo. Mas se ele tiver intérprete, ele passa a edificar o outro, aí ele cresce. Porque assim, Deus é amor, e todo amor é para fora, todo amor é para dar. Foi como eu falei ontem, nós não fomos criados para ser amados. Ser amado é uma contingência. Nós fomos criados para amar. Ser amado
É uma bênção, é bom, claro, Deus nos ama, inclusive. Mas o que nos faz felizes, plenos, é amar. Porque a gente vai cumprir totalmente o nosso desenho. Então, quem cai na armadilha do diabo de pensar que você tem que ser amado, bajulado, carregado, coisa e tal, visitado, sei lá o que, você ainda não entendeu o plano de Deus, o desenho de Deus para a tua vida. Já dizia eu não sei se aquela figura de madeira que está ali fora, ali, se representa Francisco de Assis, mas tem uma oração muito famosa, que é uma oração que me inspirou muitas vezes e ainda me inspira. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Desespero, esperança. Lembra? Trevas, luz, tristeza, alegria. Ó Mestre, faça ou fazei com que eu procure mais, deseje mais consolar do que ser consolado, compreender, amar, porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Bem, quem é esse cara, eu não sei, mas ele entendia do negócio. Ele alcançou a graça, entendeu o desenho dele, a vida, o propósito dele. Qualquer coisa diferente disso aí é uma grande armadilha para nos prender. E a música é um serviço, às vezes que a gente pode se perder e achar que é um negócio ali. A música não é um fim em si mesmo. A Denise é boa para isso, para explicar isso, porque ela teve uma época da vida dela que ela achava que toda a vida dela era ministério de louvor. Até que a vida de Denise começou a acontecer realmente quando ela deixou um pouco a música e se dedicou a cuidar de gente. Aí ela desenvolveu. Ela mesma fala sobre isso, que ela achava que era um fim em si mesmo, porque era o que se falava naquele momento, da louvor, louvor. Hoje nós cremos que um líder de música, antes de ser líder de música, ele tem que ser discipulador. Inclusive, o líder da música, para nós, tem que ser líder na casa. É um dos critérios. Vínculo, dom, disponibilidade. Falei na última reunião com os líderes de ministério sobre disposição e perseverança. Esses são os critérios que a gente crê que quem serve deve cumprir, deve ter, deve carregar. Né? Tem que ser uma pessoa vinculada ao corpo mesmo, nas juntas e ligamentos, não está ali porque tem talento, porque tem dom. Tem vínculo e compreende o vínculo do corpo. Respeita o vínculo do corpo. Se tiver alguém na equipe de ministério cujo líder, cujo o pastor, o discipulador, não recomenda, ele não recebe, por mais músico que seja, por mais cantor que seja, por mais habilidoso que seja, por mais pregador que seja, ele não inclui no grupo dele se não tiver o aval de quem cuida. Então, e ele sabe a importância porque ele também cuida de gente. Ele faz isso com entendimento. Quando a gente fala vínculo, disponibilidade, dom, é porque tem muita gente querendo servir fora do dom, querendo dar o máximo do seu pior, querendo fazer aquilo que aparece, né? Querendo fazer aquilo que aparece, não o que Deus fez ela para fazer realmente. Né? É porque a pessoa não entende a riqueza do serviço. A riqueza do serviço é um negócio especial demais, a riqueza do serviço. Quando a gente se junta como igreja, um dia eu estava assim no meio dos irmãos e eu gosto muito de perguntar assim, como é que você conheceu Jesus? A primeira pergunta. Depois, como é que você se vinculou a essa parte do corpo? E eu já ouvi cada história espetacular, mas uma me encantou. Um dia eu estava batendo papo com um irmão, uma família, né, batendo papo. Aí ele falou da conversão, mas eu perguntei, mas e aí, como é que você se vinculou a essa parte do corpo de Cristo? Diz para mim aí. Foi, cara, Franco, foi um negócio muito doido, cara. Eu tomei a decisão no estacionamento. Falei, oxe, como assim no estacionamento? Então, eu soube que a igreja estava se reunindo, coisa e tal, me convidaram. Aí eu fui. Cheguei lá, tinha um irmão organizando o estacionamento. Mas, meu amigo, o irmão, ele era tão jovem, ele era tão receptivo, ele era tão educado, tão amoroso, sei lá o quê, que quando eu desci do carro, olhei para minha mulher e falei, é aqui que a gente vai ficar, nosso lugar. Não foi o pregador, não foi a música, não foi... Ele nem conheceu, ele conheceu a igreja lá fora, porque o cara que estava lá,
o meu consogro, ele é policial, está indo para a reserva agora, né? Pai de Yasmin, meu consogro pai de Yasmin. E ele faz parte da equipe de estacionamento. Ele cuida, já recebe, embora ele é um servo para tudo, né, Denise? O Marquinhos é um diácono, assim, desenhado. Mas outro dia, alguém chegou numa reunião lá da igreja e atolou o carro numa poça, estava todo sujo. Aí, deixa que eu estaciono, coisa e tal. Aí pegou a chave, a família desceu. Quando a família voltou, o carro estava estacionado e lavado. E ninguém falou, ele fez espontaneamente. Um negócio muito... Eu fico imaginando como é que aquele pessoal recebeu, de, meu Deus, o cara estacionou meu carro e lavou o carro. E não tem instrução para isso, irmão. Eu penso que ele falou o seguinte, ele falou, eu vou fazer com esse cara o que eu gostaria que fizesse comigo. Né? É o ensino de Jesus, aí vai. É um negócio tão especial. Então, a igreja são detalhes, às vezes um banheiro. A gente está aqui nesse lugar, a comida como é servida, a alegria dos irmãos no serviço, tudo isso, irmãos, é uma expressão de Jesus, dessa família, desse corpo, desse templo. É uma expressão de Jesus. Isso nos edifica grandemente. Então, eu falei da música, poderia falar de outros serviços mais, mas eu precisei falar da música por um desejo também de... Eu falei que era um momento de compartilhar, amém?